qual o risco de eu receber uma oração? Qual é o risco que tem? Então eu quero falar algumas coisas para você relacionadas à oração. Porque existe um risco muito grande em relação à oração. A palavra do Senhor, ela nos orienta a orar por todos os homens. Mas quando você recebe essa orientação bíblica sobre orar por todos os homens, você tem que entender o que significa todos. Se é literalmente todos ou não. Né? Repara que o texto da Bíblia Sagrada diz que quando Deus ele rejeita Saul para ser rei, você vê que o profeta Samuel ele vai interceder por Saul. E o profeta Samuel ele é repreendido pelo Senhor. O Senhor dizendo para ele: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Saul está passando por um tratamento com Deus. E esse tratamento que Deus está fazendo Saul passar impede que Samuel ele ore por ele, que ele interceda por ele. Existe uma proibição. Então eu não posso orar por qualquer pessoa. Eu não posso. Eu tenho que consultar a Deus quando alguém vier me pedir oração. Olha o que eu vou te dizer. Eu disse agora há pouquinho, né? Às vezes a pessoa fala assim: quanto mais oração, melhor. Deixa eu te explicar para você que não é melhor. Eu também achava isso no começo da minha conversão. Que toda oração, quanto mais oração, para mim, maravilha, é oração, é bênção. Só que quando eu peço oração para alguém, escute o que eu vou te dizer, que isso aqui é sério. Você está entregando uma chave para que essa pessoa ela abra a porta e acesse a sua vida para entrar numa guerra espiritual por você. Então você está dando uma legalidade para que essa pessoa ela batalhe pela sua vida. Você está dando legalidade. E uma vez que você deu essa legalidade, você precisa ter a certeza do que você está fazendo. Se eu chegasse para você e dissesse assim: me empresta o seu carro que eu quero dar uma volta, você já entregaria a chave tranquilamente? Ou você iria querer saber se eu era habilitado? Se eu poderia dirigir o seu carro? Se a minha categoria de habilitação é a categoria do seu veículo? Você vai tomar cuidado com aquilo que é teu. Então olhe bem, a Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo, morada do Espírito Santo. Se você não está andando com Deus, o teu corpo não é morada de Espírito Santo. Ele é morada de demônios. E às vezes essas pessoas, elas estão na igreja, não vivem a verdade da palavra e nelas habita espíritos malignos. São pessoas que às vezes estão possessas de demônios. E você, na sua ingenuidade, fala para essa pessoa: olha, ora por mim. E você está entregando a chave da sua vida espiritual para aquela pessoa. Então aquela pessoa ela vai guerrear pela sua vida. Só que ela não está em condições de guerrear pela sua vida. Porque quando ela entra na batalha pela sua vida, o que acontece? O que está nela vai ir para a tua vida. Vai ir para a tua vida. Então eu não posso pedir oração para qualquer pessoa. Eu não posso. Eu tenho que ter a certeza de quem é aquela pessoa que eu estou dando a chave de legalidade para que ela entre na minha batalha, entre na minha guerra. Porque às vezes ao invés de eu melhorar, eu vou piorar a minha situação. Então não é simplesmente assim: quanto mais oração melhor. Tire essa ideia da sua cabeça, porque não é. Não é. Principalmente se você não sabe quem são as pessoas que estão orando por você. Para quem você está entregando a chave? Olha outra coisa que eu vou te dizer. Eu antigamente eu orava por todas as pessoas. Hoje eu não oro mais por todas as pessoas. Primeira coisa, o que você quer com Deus? Eu não quero nada com Deus, eu não quero servir ao Senhor, mas eu quero milagre na minha vida, eu quero a cura na minha vida. Não. Quem não quer o dono do milagre, não quer milagre também. Não quer o milagre também. Eu não quero nada com Deus, eu não quero nada com o Senhor. Por que eu tenho que entrar numa guerra espiritual da sua vida se você não quer saber de nada com Deus? Por que eu vou comprar guerra com seus capetas de estimação se você não quer largá-lo,
não quer abandonar a vida promíscua que você tem. Para quê? Para que vai ter essa guerra? Guerrear com o demônio à toa? Guerrear pela vida de alguém que não quer nada com Deus? Então eu não tenho que orar por essa pessoa, eu não tenho que orar. Não é questão de negar a oração, é questão de orar para ter resultados. Porque eu vou orar, não vai ter resultado, eu vou arrumar guerra para a minha vida ainda com os demônios daquela pessoa, e ela vai culpar Deus no final, que não teve resposta. Quando o maior culpado é a pessoa que não quis colocar a sua vida no altar de Deus como deveria. Então preste atenção, porque às vezes o que está acontecendo com você é isso. Sempre que alguém me pede oração, eu peço para Deus a autorização, se é para orar por aquela pessoa, não. Senão eu não oro. Eu não oro. Às vezes não é para mim orar, às vezes é para alguma outra pessoa orar, e o Espírito Santo me dá a direção. Às vezes eu estou na frente do altar para orar pelas pessoas, as pessoas vêm para orar, o Espírito Santo fala comigo, olha, peça para o outro pastor para ele orar, pede para aquela irmã orar por ela. Então eu passo para alguém da liderança, um outro pastor que seja, um bispo, para poder estar orando para aquela pessoa. É uma direção. Só que às vezes eu chamo uma pessoa e eu falo para ela o que Deus mandou falar para ela. Vida no altar, posicionamento. Porque uma oração sem direção não vai ter nenhuma resposta. A palavra do Senhor diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. E aí ele completa, para gastar nos vossos deleites e tal, mas eu quero ficar com essa parte A, que diz pedir mal. O que é pedir mal? Você pedir bênção, pedir milagre, pedir cura por alguém que não quer saber de nada com o Senhor. Quer viver no mundo com saúde, com cobertura espiritual e vivendo uma vida errada. Deus ele vai me ouvir, pois a palavra dele diz assim, ó, que a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. Então a oração ela tem resultados, E às vezes não é nem pela pessoa, é por conta de mim, pela oração minha ou de outros que orem por você, que sejam pessoas justas. Às vezes tem pessoa que ora para salvar o filho, salvar o marido, salvar a esposa, e a pessoa, quanto mais ora, parece que a pessoa aí que não vem mesmo. Por quê? Você tem que orar para que Deus preserve a vida daquela pessoa, mas que o Senhor faça o tratamento necessário na vida daquela pessoa. Tem gente que vai ter resultados quando começar a orar em cima da vontade de Deus e não na contramão da vontade de Deus. Quando eu estou com a minha vida no altar e eu oro por alguém, o que acontece? Ela me deu a legalidade, que é a chave para mim entrar na guerra dela. Eu também tenho que estar preparado para entrar nessa guerra, porque muitas das vezes o diabo prepara pessoas para vir pedir oração para você, para te derrubar, porque ele sabe que você não está preparado para aquela batalha. E quando você pega a chave, essa legalidade para entrar na guerra de uma outra pessoa, e você não está preparado para entrar nessa batalha, sabe o que acontece? O inimigo te leva para o território dele na hora dessa oração, porque é uma batalha espiritual. E você não está pronto para entrar nessa batalha. Aí o que acontece? O que muito crente fala. Ah, estou sofrendo uma retaliação. Eu orei por fulano e estou sofrendo uma retaliação. Meu irmão, se o inimigo está te trazendo uma retaliação, se você procurar o significado de retaliação, é responder na mesma altura a agressão que está sofrendo. A mesma ofensa que está sofrendo. O cristão que tem vida no altar, ele não vai sofrer retaliação. Ele pode sofrer, como a Bíblia diz, um ataque espiritual. Claro que vai ter, o inimigo vai tentar se levantar. Mas como você está com a tua vida no altar, o inimigo não vai tocar em você. Se toda vez que eu for orar por alguém, eu sair me lamentando, ai, porque eu orei por fulano e agora eu estou ruim. Irmão, que Cristo que você serve? Mas o problema não está em Cristo. O problema está em você. Uma vida de oração, uma vida de jejum, leitura da palavra, passar tempo com Deus para mais intimidade, obediência à vontade do Senhor. Se você não está vivendo uma vida de padrão de um cidadão do céu, você vai ficar se lamentando. E o meu conselho é pare de orar mesmo. Porque uma hora dessa você vai morrer, você não vai aguentar essa batalha espiritual. Nosso corpo ele não aguenta. Então preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção em relação à oração. Não vai colocando a mão na cabeça de qualquer pessoa aí não. Não vai não, irmão. Peça a Deus uma palavra.
né, que tem pessoas que estão sendo tratadas por Deus. E eu não vou entrar numa guerra dessa, eu não vou entrar numa guerra dessa. A palavra do Senhor lá em Pedro, né, no livro de Pedro diz assim: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, né, ele está andando em derredor, procurando quem possa tragar. O inimigo está doido para nos tragar, irmão. Então não ore, não ore, não ore, não entre em guerra. O filho de Davi, ele ia morrer. Davi orou e Deus não mudou o quadro, ele ia morrer. Às vezes a gente entra em guerra que Deus já falou que não vai dar vitória, que Deus já falou que não vai dar a bênção para aquela pessoa. Então não é pegar e sair que nem louco aí orando. Você tem que ter um equilíbrio, saber o que você está fazendo, saber que a oração é algo sério, né? Principalmente você que vive no ministério de intercessão. Cuidado, vigia, não vai orando por qualquer um, não vai pôr na mão na cabeça das pessoas de qualquer jeito. Não faça isso não, que você vai arrumar problema para a sua vida, né? Agora, se Deus mandar você orar, se o Senhor falar, entra nessa batalha, pode entrar, porque a vitória, a batalha, né, a vitória dessa batalha está garantida. Né? Então, assim, vigia, né, vigia mesmo, vigia mesmo. Tem muita gente que ama mandar bilhetinho para a igreja pedindo oração, quer resposta, quer milagre, quer solução dos seus problemas, mas não quer saber de nada com Jesus, não quer saber de nada com Jesus. A gente precisa parar com esse tipo de coisa, a gente precisa parar, precisa parar. Ah, leva o meu nome na igreja para orar. Tá bom, vamos lá. Senhor, é para me orar para essa pessoa que está o nome aqui. Se não sentir de orar, se o Espírito Santo não direcionar, pega o papelzinho e deixa lá de lado. Não ore. Eu faço isso, eu não oro. Eu não oro para todo mundo, eu não oro mesmo. Porque eu não vou entrar em guerra, eu não vou entrar em batalha de pessoas que não querem mudança de vida. Agora, as que querem mudança de vida, pode ter certeza, eu vou guerrear por você, eu vou entrar com vocês juntos, não sou eu sozinho. Eu não vou lá pagar preço por você, nós vamos pagar o preço junto, nós vamos guerrear junto e a vitória vamos receber junto a sua vitória e vamos comemorar juntos. Junto, não é sozinho não. Eu fico lá na minha cama dormindo, não vou para a igreja, não quero saber de nada e quero que a igreja ore e resolva os meus problemas. Não, não é assim não. Não é assim não. Tem gente que só quer bênção, só quer milagre, mas não quer saber de nada com Jesus. Então vamos deixar essas pessoas serem tratadas, vamos deixar essas pessoas decidirem realmente quem ela quer, porque se ela está andando no mundo e as coisas estão dando errado e ela quer a oração da igreja, então ela já percebeu que o mundo não é bom para ela. Então ela que venha para a igreja, venha servir ao Senhor para ter vitória na vida dela. Venha buscar a vitória pela vida dela. E aconselho você fazer isso. Não vai orando por qualquer um, não vai pegando um monte de pedido, aí vou levar para a igreja que o pastor vai orar, o fulano vai orar. Não, para com isso aí, para com isso aí. Por educação até pega e fala, vou pegar, vou levar. Só que, fala assim, ó, o pastor lá, o seu pastor, não sei, fala, ele ora, mas se Deus permitir que ele ore. Porque às vezes tem pessoas que precisam reconhecer que precisam de Deus. E às vezes a gente impede que essas pessoas reconheçam quem é Deus, por causa da nossa oração. Porque Deus ouve aquele que é justo. Deus ouve aquele que é justo. Tá? A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o maligno não lhe toca. Então tira do seu vocabulário essa palavra retaliação. Ah, eu orei para fulano estava tão carregado. Nossa, que agora eu estou com os braços ruins, o ombro pesado. Eu escuto muito isso aí. Eu também falava muito isso aí. Eu falava muito porque a gente aprende errado, a gente fala errado, mas não é que o inimigo retaliou. Na verdade, você está sofrendo o quê? Um ataque espiritual. O inimigo está te levando, você entra numa guerra para uma pessoa, você está entrando no território do inimigo para guerrear por aquela vida. Agora, se aquela pessoa não quer nada com Deus, por que você vai arrumar guerra com o demônio? Se a pessoa tem um capeta de estimação que ela não quer, vem aqui, fica aqui comigo, tem o pai de pet, tem o pai de demônio também, mãe de demônio. Tem gente que gosta, é apaixonado, não quer se libertar. Ele quer que Deus abençoe, que Deus dê milagre, que Deus mude a situação, mas quer viver na vida miserável, na vida mundana. Então não guerreie porque não quer ser liberto, irmão. Pare de entrar em batalha desnecessária. Não entre em batalha desnecessária. Um tempo atrás eu morava de caseiro em uma escola. Escute o que eu vou te contar, uma experiência minha. Eu morava de caseiro em uma escola e o que acontecia?
Naquela época tinha o quê? Escola da família, tinha trabalho de capoeira, dança, grupo de dança, grupo de rock, nessas escolas de família tinha de tudo que você pensar. Então você vinha de todas as religiões e todo segmento, de seita, vinha de tudo para essa escola da família. E o que acontecia? Eu, na minha boa intenção, eu pegava, junto com a minha esposa, íamos orar pela escola, apresentar as salas de aula, apresentar as pessoas que vinham ali para a escola da família e tal. Meu irmão, mas a gente passava tanta guerra, mas tanta guerra, áreas da minha vida não andava, porque eu entrava nessas guerras loucas, né? E cabeçudo, né? A gente quer orar por todo mundo, quer ver Deus operando. É normal, a nossa ingenuidade, a nossa inexperiência com as coisas de Deus, com a palavra, nos leva a fazer essas loucuras. E eu me lembro muito bem que um dia eu estava numa batalha travada, e eu liguei para o meu pastor naquela época, liguei para ele, falei, pastor, estou passando isso, acontecendo isso, e fui relatando para ele. E o que ele me disse? Ele disse assim, olha só, você está orando no pátio da escola aí, pela escola, por todo mundo que vai aí, porque o Espírito Santo está me dizendo que você está fazendo isso. Eu falei, eu estou. Eu saio lá fora, eu levanto as minhas mãos, eu entro em guerra, eu batalho, eu luto mesmo aqui por esse lugar aqui para Deus salvar, converter essas pessoas, tal. Ele falou para mim, para de fazer isso, ele me disse. Para de entrar em guerra que não tem necessidade de você entrar. Deixa essas pessoas querer Deus. Quando elas quiserem Deus, você entra na batalha com elas. Se elas não quiserem, deixa elas. Deixa elas. E eu parei. E eu percebi que quando eu parei, as coisas na minha vida mesmo começaram a andar. As coisas começaram a caminhar. Mas eu estava fazendo algo em excesso e sem necessidade. Então eu quero terminar esse vídeo com você aqui. Eu sei que ficou um pouco extenso, mas eu tinha que falar um pouquinho com você sobre isso. Tá? Não entre em guerra que não é tua. Não entre em guerra de pessoas que não querem mudança. Não entre nessas guerras. Não entre nessas guerras. Mas as pessoas que querem que querem mudança de vida, que querem compromissos com Deus, que querem viver um padrão cristão de vida, um estilo de vida desse, guerreie por elas. Se você não estiver preparado para orar por alguém, não entre na batalha de alguém. Não peça oração para qualquer um. Não peça, porque você está entregando a chave da legalidade para alguém entrar na tua vida. E aí, se a sua vida estiver ruim e quem for interceder não estiver bem, estiver com demônios e não com o Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai trazer mais demônio para a tua vida ainda, porque você está dando legalidade daquela pessoa espiritualmente entrar na sua vida. Então, não deixa, não faça isso, tá? Preste atenção, pesquise sobre isso, tá? Pesquise, ore sobre isso. Não precisa acreditar em mim, não. Pesquisa sobre isso, se você tem dúvida. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo, peça direção. Você vai ver que você vai ser instruído. Assim como eu fui, você também vai ser instruído. E que Deus te abençoe e que este vídeo possa ter acrescentado um pouquinho mais na sua vida sobre instrução, sobre oração. Tá? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.